Bom dia, meus irmãos. Que alegria estar aqui. Essa é uma casa muito amada por mim, pela minha família, pelo meu esposo. Nós já tivemos o privilégio de sermos pastoreados por um tempo pela pastora Elisete, pastor Júlio. Nós fizemos aqui nessa casa a formação da UDF. Meu esposo fez o Homem ao Máximo com o pastor Júlio e depois, como casal, nós fizemos o Crown, né? Que é o curso para finanças para os casais. E nós somos muito, muito, muito abençoados por essa casa. Então, quero primeiro honrar cada um de vocês que nos recebem hoje e dizer que é uma alegria muito grande estar aqui e uma responsabilidade muito grande estar aqui. Existe um peso de glória muito grande nesse lugar. O louvor desse lugar já mostrou para nós que existe um peso de glória muito grande. E se existia alguma dúvida a respeito da palavra que eu ia falar com vocês hoje, os 3 louvores que foram cantados aqui me deixaram tranquilas a respeito do que eu tenho para entregar para cada um de vocês. Hoje é a primeira vez de algumas coisas, a primeira vez que eu ministro para um grupo misto. Eu sempre sou convidada para ministrar para mulheres. E olha que lindo Deus, quando Ele fala para que a gente alargue as tendas e prepare o que Ele tem para nos entregar. Hoje é a primeira vez que eu ministro com a minha família me assistindo. Nunca aconteceu, gente. A pressão está grande. Então, eu quero, em primeiro lugar, louvar e agradecer ao Senhor. Pai, eu te louvo, te agradeço, te rendo toda a minha graça, o meu amor, a minha adoração a Ti. Pai, como nós somos pequenos diante da grandiosidade Tua, Pai, mas como o Senhor é misericordioso para nos permitir pisar num solo santo e escutar palavras que vêm diretamente do Teu trono, Jesus. Assim como já foi falado, Pai, que aqui exista terra boa, solo fértil, preparado para sementes que vão ser jogadas hoje aqui, Jesus. Sementes serão distribuídas e que elas encontrem um solo fértil, Pai, para que elas multipliquem 100 vezes mais. Pai, eu estou aqui com os meus 5 pães e 2 peixes. É pouco demais, Jesus, mas é tudo que eu tenho para te oferecer hoje. Que não seja eu, mas somente o Senhor para falar através de mim. E que o Senhor opere em cada coração que precisa ser ministrado aqui hoje. Nós te rendemos graças, te louvamos e queremos declarar o nosso amor intenso e extravagante pelo Senhor. Amém? Amém, meus irmãos, meu nome é Tainara, como já disseram, eu sou casada, não falaram ainda com quem eu sou casada. Sou casada com Diógenes, ele está aqui, alguns dos rapazes aqui conhecem ele, fizeram um Homem ao Máximo com ele. Tenho 6 filhos, Rafael, Helena, Laura, Eduardo, Marina e Henrico. Pelos 5 filhos que eu tinha até agosto do ano passado, já era uma história, né? Sempre ser chamada para falar sobre maternidade, sobre os 5 filhos. Até que o Senhor foi bom o suficiente para me permitir colher mais um testemunho, para glorificar o nome dEle. E eu quero falar um pouco disso com vocês hoje. Mas antes disso, eu queria que vocês pegassem a Bíblia de vocês e a gente pudesse abrir, para a gente caminhar junto nela naquilo que o Senhor pediu para que fosse entregue. Eu queria uma água, se alguém puder pegar para mim, por favor. Irmãos, nós vamos começar em Mateus 7, 24. Eu orei muito para estar aqui hoje. Eu orei muito por essa palavra. Eu queria muito entregar uma palavra alegre. Eu queria entregar uma palavra, eu não quero falar motivacional, porque nós estamos com medo de motivação no púlpito. Mas a minha alma ansiava entregar uma palavra que vocês saíssem daqui com um sorriso de orelha a orelha. Mas não é para esse lugar que o Espírito me conduziu. O Espírito tem me conduzido para um lugar de exortar os nossos corações. E é nesse lugar que eu estou aqui hoje. Você bem falou, minha amiga, que eu faço lives no jardim. Eu sou uma apaixonada pelo jardim. O Senhor tem me entregado grandes chaves do reino a respeito do jardim. Desde que Ele falou muito comigo a respeito da minha singularidade, da minha feminilidade, das minhas características específicas que foram construídas dentro do jardim do Éden, Ele tem soprado aos meus ouvidos grandes revelações a respeito disso. E eu realmente amo falar do jardim, principalmente o jardim do Éden. Lá é o nosso lugar de origem, lá foi a nossa primeira casa, lá foi o lugar onde o Senhor criou para que os nossos corações pudessem prosperar de forma plena, onde homem e mulher estavam ali vivendo a plenitude do que Deus tinha para eles.
E eles ainda se relacionavam com o Senhor pessoalmente na viração do dia. Olha que vantagem. Olha que lugar perfeito. Não é à toa que ele se chama Éden, né? O lugar das delícias, o lugar do deleite. Mas o Senhor tem me conduzido para um jardim diferente. E desde outubro/novembro do ano passado, Ele tem me contado assim, ó, Tainara, Getsemane também é jardim. E desde então eu tenho pedido para que o Espírito me entregue tudo aquilo que nós podemos extrair do Getsemane. Mas para chegar lá, eu quero que a gente leia juntos Mateus 7. Mateus 7, 24. Obrigada, minha irmã. Está ótimo, obrigada. Delícia. Construir sobre um alicerce firme. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Meus irmãos, eu amo a palavra e eu tenho sido muito ministrada através do Senhor na simplicidade da palavra. E Ele tem me trago lições a respeito de cada versículo que aqui está. E eu vou lendo aos poucos na live, até convido vocês, a gente tem lives toda segunda, quinta e sexta, às 10h37 da manhã. Nós estamos percorrendo o livro de Atos. E a gente se senta no jardim e conversa sobre Atos. E Deus tem revelado grandes coisas para nós lá. E Ele tem me ensinado muito a prestar atenção nas palavras que estão aqui na Bíblia. E aqui Ele nos diz assim: quem ouve a palavra e as pratica é como um homem sábio que construiu sua casa sobre uma rocha firme. Mas quem ouve e não pratica é tão tolo quanto a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Nós somos convidados pelo capítulo 7 de Mateus a ouvir e a praticar a palavra do Senhor. O grande problema da igreja hoje é que nós temos vindo aqui, nós temos sido igreja no domingo, nós escutamos, nós adoramos, nós pranteamos, mas quando nós saímos a segunda-feira, nós esquecemos de ser igreja. Nós esquecemos de continuar sendo igreja segunda-feira. Não precisa nem de ser segunda-feira, às vezes a gente sai da igreja e quando a gente entra no carro, a gente já está deixando de ser igreja. E o Senhor nos exorta aqui: ei, ouçam a minha palavra, porém coloque-a em prática também, porque só assim você verdadeiramente estará construindo uma casa sobre a rocha. De nada adianta você vir aqui, você escutar a minha palavra, mas você deixar de ser igreja assim que você sai por aquela porta. Nós passamos por algo em outubro e novembro do ano passado que nos testificou. Foi de fato um deserto, foi um jardim de prensa, foi um Getsemane nas nossas vidas. Eu e minha família fomos lapidados e o Senhor encontrou em nós uma rocha firme. O Senhor encontrou em nós um lugar estabelecido, onde nós construímos a nossa casa, e eu glorifico muito a Deus por isso. Em outubro do ano passado, eu fui convidada para ir para uma conferência, eu ministro Experiência do Lar, algumas mulheres aqui da igreja já tiveram a oportunidade de fazer o Experiência do Lar. Para as que não tiveram, super aconselho, façam, procurem as meninas, a Bruna, sempre está responsável, a pastora Elisete, procurem elas. E eu fui convidada para ir para uma conferência, a primeira conferência do Home Experience que teve no Brasil, a primeira conferência oficial para mentoras, e a minha alma estava deslumbrada com isso. A minha alma estava se sentindo o melhor de seres humanos. A minha alma falava assim: uau, no Brasil inteiro, só 80 mentoras foram escolhidas e eu fui escolhida. Meu Deus, eu já ministrei para tantas turmas, que incrível, eu vou nessa viagem. Nós viveríamos uma conferência em Maringá, num resort que ficava a 130 quilômetros de Maringá, um resort incrível, maravilhoso.
all inclusive, com tudo que vocês podem imaginar, lá eu teria direito. Enquanto eu me preparava para essa viagem, eu falava assim, meu Deus, eu não acredito, 5 dias sem escutar mamãe. Meu Deus, que delícia, olha que descanso, eu vou para o spa, eu vou deitar naquela banheira e vou descansar, porque, meus irmãos, 5 filhos. Para as mães que estão aqui comigo, elas entendem o que é o desafio de 5 filhos. Nós somos humanas, tem hora que a gente cansa e nos é lícito cansar. E enquanto a minha alma, viajava nisso e pensava quão grande isso seria, o Senhor já preparava o que iria acontecer naquele lugar. Eu saí de Goiânia de uma quinta para sexta de madrugada, meu esposo me levou para o aeroporto, abençoou a minha viagem. Eu estava grávida de 5 meses do Henrico, a gente havia descoberto a gravidez em agosto, já era 27 de outubro essa data que eu estou falando para vocês. E um dia antes eu senti um mal-estar antes de viajar. Achei que era de uma comida que eu havia comido no dia anterior, fui para a minha viagem. Quando eu cheguei ainda na conexão em São Paulo, eu piorei, senti meu corpo, senti calafrio, senti um pouco de dor abdominal, mas achei que era passageiro, que se eu tomasse alguns medicamentos, tudo melhoraria. Chegamos em Maringá, no final do dia nós chegamos no hotel, e eu tive a minha primeira noite de Getsemane. Eu tive uma noite de febres horrendas, onde o meu corpo deve ter batido 40, 41 graus, e depois ele abaixava e eu sentia um frio enlouquecedor. E na manhã de sábado, eu decidi que eu precisava ir para um hospital. A gente foi para um hospital a 25 quilômetros do hotel, num vilarejo de 2.000 habitantes, e lá foi detectado que as minhas plaquetas estavam um pouco baixas. Então, o diagnóstico era de que eu estava com dengue, todos os sintomas cooperavam para isso. Minhas plaquetas estavam em 117 mil, enquanto o normal é estar acima de 150. E ali eu comecei o tratamento para dengue, que nós todos sabemos que é repouso e hidratação. Levei para o hotel alguns litros de soro, para que eu pudesse ficar com soro endovenoso durante todo o tempo. E fiquei só na cadeira de roda do hotel, sendo transportada de um lado para o outro, para eu não me esforçar, para que eu pudesse, de fato, entrar em repouso. Porém, de sábado para domingo, eu não tive melhoras. Meu voo para Goiânia era só na segunda-feira à noite. No domingo, eu voltei para Maringá, nós tínhamos um hotel reservado lá, para que eu pudesse dormir e voltar para Goiânia na segunda-feira. Na noite de domingo, meu esposo ligou para minha amiga, perguntou como eu estava. Eu já estava há 6 horas sem o soro intravenoso, então o meu estado estava um pouco pior. Porém, eu achava que se eu ficasse quietinha e chegasse na minha casa, tudo ia melhorar. E meu esposo sabiamente falou para minha amiga, não deixa ela no hotel. Dengue é traiçoeira, leva ela para o hospital. Pode acontecer uma evolução muito rápida para a dengue hemorrágica. Eu não vai acontecer, eu estou bem, está tudo certo, os anjos de Deus estão me guardando, amanhã eu vou para casa, vou ver meus filhos. Aí, gente, a saudade dos filhos já estava acontecendo. Tinha dado nem 2 dias. Vou ver você, vou ver meus filhos, eu vou melhorar quando eu chegar em casa. Sabe aquela sensação de que a gente só melhora quando pisar no chão da nossa casa? Era essa a sensação que eu tinha. Porém, depois de uma leve insistência do meu esposo, leve, do tipo, ou ela vai agora, ou eu vou mandar a polícia pegar ela para levar ela para o hospital. Eu fui para o hospital. E olhei um hospital perto do hotel e, graças a Deus, o Senhor já estava conduzindo toda a situação. O Uber que me pegou falou assim, olha, se é dengue, a nossa referência em tratamento de dengue aqui é a UPA. Eu quase, que a gente sabe o que é a UPA daqui de Goiânia, né? E o meu irmão, a UPA da minha cidade, eu não confio muito, não. E ele, mas aqui é referência, você pode ir, eu vou te esperar na porta, se você não for atendido em 15 minutos, eu te levo para outro hospital. E assim aconteceu. E quando eu cheguei na UPA, eu fui muito rapidamente atendida, refiz todos os meus exames. E, enquanto isso, eu tomava um medicamento, estava tomando Tramal, porque o meu abdômen doía muito. O meu útero não doía nada, eu não tinha nenhuma dor em relação à minha gestação. Era o abdômen mesmo, ele estava inchado, ele doía. Foi quando chegou o resultado, eu achando que eu ia tomar um soro e um Tramal e ia voltar para o hotel para dormir. O resultado chegou e as minhas plaquetas estavam em 55 mil. A médica decidiu me internar e falou, você não pode sair daqui, você está com dengue, o quadro é hemorrágico, você está grávida, a gente precisa te observar durante a noite inteira, você precisa de ficar no soro. Eu fiquei no soro durante toda a noite e ela pediu para que a gente observasse qualquer tipo de hemorragia, ouvido, poros, gengiva,
útero. E eu tomei soro durante a noite inteira, tomei mais de 8 litros de soro em 6 horas. Quando eram 3h30 da manhã e eu fui ao banheiro para fazer xixi, pingaram 3 gotinhas de sangue. Bem pouquinho mesmo, gotinhas de sangue. Eu, que tive uma gestação muito complexa do Eduardo, foi uma gestação onde eu sangrei muito, achei um dos sangramentos que eu tinha abortado o Eduardo, não me preocupei em nenhum momento com o estado do Henrico e da minha gestação. A gente escutava o coração dele, estava tudo bem. Quando foi na parte da manhã, na troca de plantão, a médica que assumiu o plantão perguntou como eu estava, o meu estado geral, veio com sonar para escutar o coração do Henrico, perguntou sobre o sangramento e falou, eu vou te transferir de hospital, você não pode ficar aqui, eu não tenho nenhuma especialidade em obstetrícia. E decidiram me transferir para o hospital, me lembra? O Hospital Universitário de Maringá, o HUM. E lá nesse hospital, que era o hospital modelo da cidade, eu fui recebida às 11h30 da manhã. Quando eu entrei na ambulância para ser transportada, o meu estado geral piorou muito. A minha respiração piorou muito. Eu estava muito cansada, não conseguia respirar, muita falta de ar. E quando eu cheguei no hospital e eles viram o meu estado geral, eles pediram uma ultrassom para ver como é que o bebê estava, já me colocaram no oxigênio, colocaram toda aquela parafernália de hospital que colocam quando estão no estado de emergência. E quando a ultrassom chegou, eles já encontraram o Henrico sem batimento cardíaco, já no meu canal vaginal. E eu fui pedida para que eu fizesse uma força de parto, para que não precisassem fazer uma curetagem, já que o meu estado de dengue hemorrágica já era muito grave. Na primeira força que eu fiz, o meu filho nasceu. Para os médicos foi um aborto, para nós foi um nascimento e sempre será. O Henrico já era querido, amado por nós, já tínhamos feito o chá de revelação dele, já tínhamos nome, já tínhamos, né, como todo pai e mãe faz, já tínhamos todos os projetos para a chegada do Henrico. Mas naquele momento eu me deparei com uma das maiores dores da minha vida, porque o meu corpo não manifestou que eu estava perdendo o Henrico. Para mim foi um susto muito grande. E quando eu vi tudo acontecendo, aquele tanto de sangue, a médica me perguntou se eu queria pegar ele um pouco, eu segurei ele, daí para frente eu me lembro de poucas coisas, eu me lembro como se fossem focos de memória mesmo. Mas eu lembro de segurar o Henrico, tem uma foto dele no meu colo, o Henrico tinha 19 semanas, ele era um bebê perfeito, maravilhoso, completo, todo lindo. Ele era um mini bebê. E ali eu lembro de entregar o Henrico em oração, de pedir para que o Senhor nos protegesse. Porém, o meu estado agravou muito. Por conta da hemorragia do parto, eles precisavam de colocar plaquetas. E aí pegaram um acesso central, não sei se alguém já passou por isso, acesso central no pescoço, mas eles rasgam seu pescoço, costuram para colocar um acesso com calibre maior. E quando a plaqueta começou a entrar no meu organismo, eu tive um choque anafilático. E nesse choque anafilático eu quase fui levada à morte. Daí para frente, meus irmãos, foi só para trás. Daí para frente o meu pulmão ficou tomado 90% de água, os meus rins começaram a paralisar, o meu fígado paralisou completamente, eu fiquei da cor de um Minion, amarela, 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 e tudo indicava que eu seria entubada. Nisso, no meio do olho do furacão, tudo acontecendo, meu esposo já estava na rodovia, indo para Maringá ao meu encontro, porque não tinha avião saindo de Goiânia nesse dia. Ele pegou o carro para chegar em Maringá por volta de 11 horas da noite. Ele ficou sabendo de tudo isso que aconteceu no meio da rodovia, indo para Maringá. E eu dei entrada na UTI com um estado gravíssimo, um estado geral gravíssimo, e fiquei, de fato, alguns dias nesse estado. Meu esposo chegou, resumindo para vocês, porque foram muitos dias lá, mas meu esposo chegou e ele, em algumas das reuniões médicas que ele teve, os médicos falavam para ele, vá, fique com ela, nós vamos te liberar para ficar 3, 4 horas com ela dentro da UTI, porque a sua esposa tem 2% de chance de sobreviver. Nós já temos hemodiálise marcada para ela amanhã, as taxas dela não voltam ao normal, mas nós estamos tentando com o que é possível. Com o que é possível, nós estamos tentando. Por que eu trouxe Mateus 7 para vocês e por que eu estou contando essa história? Nesse lugar, nós fomos testados para entender se a nossa casa era uma casa sobre areia ou era uma casa sobre rocha. Nós já ministramos a palavra há algum tempo, nós já formamos grupos há algum tempo, eu e meu esposo já lideramos homens e mulheres há algum tempo. E é muito bonito quando a gente está
Quem olha e nos vê nessa linha de frente sempre acha isso, né, algo muito vantajoso. Uau, eles lideram, eles fazem, eles acontecem. Mas muitas vezes, e nós conhecemos muitos que estão nessa linha de frente, mas que têm construído casas em areia. E nesse momento, eu vi a minha casa realmente construída em cima da rocha. Nos nossos piores dias, nos meus piores momentos, o meu esposo, que ama a frase de Spurgeon, que diz: na sua maior dor, adore. O meu esposo a adorou durante todos os dias que ele esteve comigo em Maringá. Durante todo o tempo que ele entrava na UTI, ele colocava adoração e lá nós ficávamos adorando o Senhor. Quando meus filhos mandavam mensagem para mim, aqui de Goiânia, os 5, numa realidade completamente atípica do que eles já tinham vivido na vida deles, sem pai, sem mãe perto, com uma avó e um avô que abençoadamente assumiram a minha casa e foram cuidar deles. Quando eu recebia mensagem e o Diógenes me mostrava as mensagens que eles me mandavam, era sempre uma mensagem de adoração, de louvor e de oração pela minha vida. E ali, naquele Getsemane, naquele lugar de prensa, o Senhor foi me conduzindo para um lugar de extrema adoração e relacionamento com Ele. No terceiro dia, eu precisei de fazer uma curetagem. O maior risco da minha vida aconteceu nesse dia, porque para fazer a curetagem eu precisava tomar novamente plaquetas e o risco de ter um choque anafilático era muito grande, o meu organismo não aguentaria. Nesse dia, o meu esposo pediu para os médicos que ele pudesse ministrar a ceia na minha vida. Eu estava em jejum há mais de 24 horas, absoluto, inclusive sem água, porque a gente estava tentando reduzir a água dos meus pulmões. Mas os médicos da UTI, eu tenho certeza que foram um dos primeiros milagres do Senhor. Os médicos da UTI deixaram que ele ministrasse a ceia para mim naquele dia. Antes de entrar no centro cirúrgico, meu esposo foi para a sala de UTI comigo e ministrou a ceia. E nós adoramos o Senhor. Muito, muito, muito. A ponto de uma mulher que estava com os pulmões tomados e com todo esse quadro complexo e com chances de sobreviver de somente 2%. Eu me sentei na cama. Eu tirei um pouco dos aparelhos que estavam em mim e eu consegui adorar o Senhor com a minha voz. Isso foi tão lindo que os médicos e os enfermeiros que estavam na UTI pararam em frente ao meu quarto e ficaram analisando aquilo, porque eles estavam esperando a qualquer momento que eu tivesse algum colapso do meu organismo, para que eles pudessem agir. Mas o médico olhou para o Diógenes, entendeu que eu estava calma, entendeu que estava acontecendo algo e falou: pode entrar com as plaquetas, agora é a hora de entrar. Eu fui ministrada pela ceia e nesse dia eu tomei 7 bolsas de plaqueta, mais 2 bolsas de hemácia, e não tive nenhuma reação. Fui para o centro cirúrgico, uma cirurgia que era para durar 1h30, com várias possibilidades péssimas de acontecer, entre elas ser entubada, ter que passar por uma ressuscitação, ou a questão verdadeira da própria hemorragia. 1h30 de cirurgia, foi finalizada em 20 minutos de cirurgia. Meu esposo estava na porta do centro cirúrgico, ele teve visão de dentro do centro cirúrgico. O meu esposo sabia o que estava acontecendo lá dentro, e com 20 minutos ele falou para a nossa amiga: já acabou a cirurgia, a Tainara está bem, não deu nada errado. E ela: não, Diógenes, a cirurgia é de 1h30, calma, vamos continuar orando. Quando as enfermeiras saíram e falaram para ele: a cirurgia acabou, foi um sucesso, nós não temos nenhum foco de sangramento, e a Tainara está excelente. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse lugar, minhas irmãs e meus irmãos, nesse lugar, foi um dos meus Getsêmanes. Nesse lugar, a minha alma gritava, como a alma de Jesus gritou, para que fosse afastado dele aquele cálice, mas porque ele tinha relacionamento e um propósito muito bem estabelecido aqui na terra, ele disse: porém, que seja feita a sua vontade. Depois desse dia que eu consegui começar a ter consciência de tudo que estava acontecendo ali dentro daquele ambiente, e eu quero contar para vocês que até esse dia, os 3 primeiros dias de UTI, eu não conseguia falar com o Senhor. Eu não conseguia falar com o Senhor, e não era por revolta, mas era por um temor tão grande. Porque há tanto tempo eu ministro para as mulheres que nós precisamos fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus. Quem somos nós para determinar o que tem que acontecer com as nossas vidas? Mas quando a gente está no vale do Getsemane e a nossa alma grita, a primeira coisa que a gente quer fazer é: Senhor, me livra daqui.
Senhor, eu não mereço estar aqui. Senhor, sabe Jó? Senhor, quantas coisas eu fiz para o Senhor, por que eu estou aqui? Me livra daqui, me tira daqui. Mas eu não me sentia capaz de questionar o Senhor o motivo de estar ali. E a minha alma ficou em silêncio por 3 dias. No terceiro dia, quando eu consegui retomar um pouco da minha consciência e tomar forças, foi o dia de maior entrega que eu tive ali na UTI. No meu silêncio com Deus, eu falei assim: Pai, não era isso que eu queria que acontecesse. Eu queria estar com meu esposo, eu queria estar com meus filhos em casa, eu não queria morrer agora. Mas se tem propósito nisso, Pai, que seja feita a sua vontade. No terceiro dia eu tinha muito pouca força, minhas forças realmente tinham se esvaído. Mas nesse dia eu fiz esse pedido para o Senhor. Mas quando eu lembrei de Jesus no Getsemane, eu falei assim: amém. Jesus também pediu isso. Jesus falou para Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A alma de Jesus gritou. A alma de Jesus suou sangue. Jesus conta: minha alma está enfraquecida a ponto de morrer. Mas no fim ele disse: Pai, que seja feita a sua vontade. A partir do momento que eu melhorei, gente, olha que loucura. A minha cirurgia foi na véspera do feriado de finados. Minha mãe estava com os meus filhos aqui, eu na sala de cirurgia, 10 horas da noite. No outro dia era feriado de finados. Vocês imaginam a prensa que a nossa família como um todo passou. Um marido que estava sozinho em Maringá, que estava sem o aporte da família, dos filhos. Uma esposa dentro de uma UTI, nas condições que eu estava. Filhos sozinhos dentro de casa. E eu tive muitas notícias dos meus filhos depois que eu cheguei, de que eles iam para a casa da minha vizinha e choravam muito e se desesperavam, mas depois voltavam a orar. Da minha filha, que no meio da maior dor dela, cantou uma das mais lindas canções e gravou para mim e mandou para que eu escutasse. Como ver que a minha casa tinha sido construída na rocha me fez ter forças para sair desse lugar. Como ver que a minha casa estava fundamentada na rocha que é Cristo, que a nossa força estava nele, que as nossas esperanças estavam nele, que a vontade dele era soberana em meio à nossa vontade, me deu força para acreditar e confiar no processo que o Senhor tinha para que eu passasse naquele dia. Nós perdemos o Henrico aqui na terra, ganhamos o Henrico no céu, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós passamos por um processo, são muitos testemunhos, e é tão lindo porque até na hora da oferta falou-se sobre os pães e peixes, e falou-se sobre a preciosa sobra. Nesse testemunho nós colhemos muitos pequenos testemunhos que ainda vão glorificar muito o nome do Senhor. Um deles é que, normalmente, mulheres que estão gestantes até 20 semanas e perdem os seus bebês, não têm direito de pegar os seus bebês. Os hospitais já enviam eles para estudo para os laboratórios. E o meu esposo se posicionou nesse momento e batalhou muito para que nós pudéssemos pegar o Henrico, para que a gente pudesse fazer como o nosso costume tem, né? De velar, de cuidar do Henrico, de poder enterrar o Henrico, porque ele era um filho nosso. Ele não era um natimorto, como o documento queria que fosse colocado. Diógenes batalhou lá em Maringá por 7 dias para que a certidão do Henrico não saísse como natimorto, e para a honra e glória de Deus também ele conseguiu isso. Saiu uma certidão com o nome do Henrico, com o nome dos pais do Henrico. E isso, meus irmãos, é muito importante. Só a mãe que perde um filho sabe quão doloroso é ela entrar no hospital grávida, sair sem um filho e não saber para onde esse filho dela foi. E nós tivemos a graça, como a gente estava em Maringá, nós optamos por cremar o Henrico e trazer a urna dele aqui para Goiânia, para que a gente pudesse fazer o sepultamento dele aqui junto com a nossa família. Eu queria que vocês entendessem o porquê de todo esse testemunho. Nós precisamos construir nossas casas na rocha. O Senhor, lá em Isaías 43, vamos abrir? O Senhor nos liberou uma palavra muito preciosa e nós precisamos ter clareza dessa palavra todos os dias. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado.
Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Nós só conseguimos crer em um Deus que está conosco no meio da tempestade se nós damos liberdade para que o Senhor faça em nós segundo a sua vontade. E a mensagem que eu tenho para vocês hoje, como mães, é: estejam na presença do Senhor. Cultivem esse jardim que é a presença do Senhor. Se rendam à vontade do Senhor, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Homens, posicionem-se por suas casas, posicionem-se por suas famílias. O meu esposo se posicionou em jejum e oração por 5 dias, enquanto ele esteve em Maringá, enquanto muitos falavam para ele: come, você precisa estar forte, já basta ela que está fraca. E ele falava para as pessoas: não, soldado que vira as costas na guerra toma tiro. Eu estou posicionado pela minha casa e pela minha família. Homens, mães não existem se não existirem pais. O dia é nosso, mas nós precisamos celebrá-los juntos. Nós precisamos de caminhar juntos. Nós precisamos de aprender a nos comunicar. Nós precisamos de aprender a levar o nosso casamento para Deus. Nós precisamos aprender a cultivar um jardim na nossa casa que é centro da vontade do Senhor. Nós precisamos estar preparados para os dias de guerra, para as tempestades, para o fogo. Porém, nós precisamos de estar preparados para isso, crentes na palavra dele, que é o nosso alicerce. A palavra dele é a nossa âncora. E nesse dia na UTI, quando eu tomei a minha consciência, a primeira coisa que eu falei para o meu esposo foi: traz a minha Bíblia. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não posso ficar aqui na UTI, de frente para um idoso em estado terminal, vegetando numa cama, sendo trocado, entubado, na minha frente, o tempo inteiro vendo morte, mas eu não posso declarar morte aqui. Eu preciso declarar vida. Vale de ossos secos, levanta. Vale de ossos secos, recebe o Espírito que é santo. Vale de ossos secos, juntem-se, porque eu vou soprar o fôlego da vida. E ali naquela UTI, o Senhor me levou a profetizar: filha, profetiza sobre o vale de ossos secos. E eu profetizava, eu batia na minha barriga e falava: rim, acabou, você está perfeito, você é curado em nome de Jesus. Eu quero esse xixi amanhã transparente igual essa água. E as pessoas da UTI me olhavam, as enfermeiras riam. Algumas entravam e falavam assim: o que você está falando? Eu estou declarando a palavra. E eu te convido a fazer o mesmo. Você está num ambiente de morte, mas você pode ser vida nesse lugar, mulher. E aqui eu digo para vocês, às vezes o vale de ossos secos hoje para você não é a UTI, é o seu casamento, é a sua maternidade que está passando por alguma dificuldade, é a sua singularidade. Homens, talvez é o seu trabalho, e o Senhor nos convida: profetiza para o vale de ossos secos, pois eu darei vida a ele. Eu soprarei o meu espírito de novo para ele, para que ele tenha vida, para que ele resplandeça. Isaías 58 vai nos dizer: então, quando vocês receberem o Espírito, esta sua luz virá como o amanhecer, e as suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá: aqui estou, ele dirá. O Senhor nos convida para um lugar de declarar vida nas áreas que existe morte na nossa vida, gente. Nós precisamos crer na palavra do Senhor. As situações, as circunstâncias não podem nos abater. Tudo indica morte, Tainara, mas eu declaro vida. O seu rim está parado, Tainara, mas eu declaro que ele tem a saúde de Cristo e ele vai voltar a funcionar. O meu esposo recebia 2% de chance da esposa dele voltar para casa, e ele falava: 2% para os homens, é 100% para o meu Deus, e ela está curada. Nós precisamos de aprender a profetizar sobre os vales de ossos secos das nossas vidas, porque a promessa do Senhor é que quando nós o clamarmos, ele responderá: aqui estou. Quem não quer escutar do Senhor no meio da tempestade? Aqui estou. Pedro continua caminhando sobre a água: aqui estou. E olha o que o Senhor vem nos dizer depois disso: removam o jugo pesado de opressão. Parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos.
Então, sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor guiará continuamente e lhe dará água quando tiverem sede, e restaurará as suas forças. O convite que o Senhor tem para nós hoje é de nos entregarmos na presença dEle. Talvez alguma área da sua vida hoje está passando pelo jardim da prensa, o Getsemane, o lugar onde as azeitonas são prensadas para que seja extraído delas o mais puro azeite. E o Senhor está te convidando hoje, profetiza, filha. Profetiza, filha, olha com fé para essa situação, declare a minha palavra, porque na minha palavra há esperança. Na minha palavra eu te disse, eu estou com você. Nenhum fogo te queimará, as águas não te afogarão, porque eu estou ao seu lado. E hoje o Senhor nos convida para um lugar de dependência completa e irrestrita dEle. A situação e a circunstância não definem o que nós somos. Muitos me falaram, no terceiro dia que eu orei por você, eu via cova, eu via morte, eu via cheiro ruim, eu via espíritos negros, eu via isso. Mas dentro da UTI, eu declarava vida, e eu não declarava vida só para mim. Enquanto eu estava na UTI, eu declarava vida para cada um dos leitos. Gente, não existe ambiente mais frio e mais distante de Deus do que uma UTI. A UTI que eu estava, eram 8, na UTI que eu estava, eram 8 leitos. 8 leitos separados, a gente ficava em aquários divididos, aquários de vidro. E cada leito tinha uma situação mais complicada que a outra. Nós tínhamos senhores de 90 anos já em estágio terminal, já desacordado, entubado. Do meu lado tinha um menino de 14 anos, que o pai e a mãe deixaram ele passear de moto na rua de casa, num sábado à noite. E na primeira esquina que ele cruzou, um caminhão pegou ele. Ele estava com a perna amputada e com um risco seríssimo de vida. E ali, enquanto os enfermeiros passavam, porque tudo fica muito técnico dentro da UTI, é tudo muito frio. Os enfermeiros passavam, faziam as trocas, trocava a fralda, limpava, mas a gente não escutava ninguém declarar a palavra do Senhor naquele lugar. E quando eu retomei minha consciência, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz, pedindo para minha amiga aos prantos, pegue o nome das pessoas que estão nesses leitos. Porque aqui em Goiânia, minhas irmãs, um exército de mulheres se levantou em meu nome, no nome da minha família. Um exército de mulheres se posicionou em batalha espiritual pela nossa vida, pela minha vida e pelos cuidados com o meu esposo e os meus filhos. Eu sabia que eu estava guardada. Eu sabia que eu estava debaixo de oração de mulheres que têm intimidade com o Senhor. E é outra coisa que eu quero falar com você. Presta atenção nas mesas que você está sentada. Presta atenção nas mesas que você está sentado, meu irmão. Essas mesas que você se senta hoje são mesas que te glorificam só na abonança, só nas suas vitórias, pois eu te levo a levantar dessas mesas e se sentar com aqueles que vão prantear com você, com aqueles que vão batalhar pela sua vida, com aqueles que vão se levantar. E é por isso tão importante a gente pertencer a um corpo, porque eu tenho certeza que quem está aqui nessa igreja e pertence ao corpo e congrega com o corpo, tem um exército de homens e mulheres dispostos a se levantar pela vida de cada um de vocês. Que nós possamos estar nesse lugar, meus irmãos. Mãe, se a sua maternidade hoje é um Getsemane, se tem algum filho hoje seu que te leva a sofrer, que te leva a deixar angustiada, eu te convido a profetizar. Nós precisamos de declarar aquilo que os nossos olhos não conseguem ver ainda, mas o que o Espírito já alcançou. Nós precisamos declarar a palavra do Senhor, é ela que é a nossa âncora, é ela que vai nos sustentar nos momentos de adversidade, é ela que é cura, é ela que é bálsamo, é ela que é direção. Atos tem me ensinado algo lindo, discípulos que viviam em obediência ao Senhor, e mais do que isso, eles eram imediatos em obedecer. Eles não questionavam, eles não perguntavam a opinião de quem estava do lado deles, eles tinham relacionamento com o Espírito, porque eles tinham recebido o Espírito que é santo. E nesse relacionamento, eles tinham certeza dos passos que eles tinham que dar.
quando nós temos o Espírito em nós, quando nós tomamos consciência de que um Espírito que é santo mora dentro de nós, e esse Espírito conhece os nossos dias, porque ele estava com Deus quando Deus escreveu os nossos dias muito antes de nós estarmos no ventre das nossas mães. É esse Espírito que precisa de ser ativado em nós, porque é Ele que nos contará sobre os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Declare sobre o vale de ossos secos. Permita-se ser prensada por Deus no seu jardim do Getsêmani. O Senhor tem propósito naquele lugar. Não desvia o seu olhar desse lugar. Esteja nele, ore. O Senhor, enquanto esteve no Getsêmani, orou por 3 vezes. Ele foi incansável. Ele pediu para o Senhor 3 vezes para que Deus afastasse dele aquele cálice. Mas ele pediu 3 vezes para que fosse feita a vontade do Senhor. O convite hoje para todos nós é: Pai, pode me custar tudo, mas eu sei que existe propósito em tudo que acontecer nas nossas vidas, e eu te entrego a minha vida, Senhor. E que o Senhor faça nela segundo a tua vontade. Então vocês clamarão e o Senhor responderá: aqui estou. Removam o jugo pesado da opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos, deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede, e restaurará sua força. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas das suas cidades, e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. O convite que o Senhor tem para nós hoje é: ei, existe um propósito nisso que você está passando. Filho, filha, aceite o processo. Declare a minha palavra. Profetiza sobre os ossos secos, porque eu estou te chamando a passar por esse processo para que você possa se levantar como um restaurador de brechas e de ruínas. Você vai se levantar não só por você, mas você vai se levantar por outros. Você anunciará que é possível restaurar muros que foram derrubados. Você anunciará que é possível fechar brechas que estavam abertas e que o inimigo estava tentando entrar a todo momento nas suas vidas. Nós somos restauradores de ruas e casas, e nós seremos conhecidos como reparadores de brechas. Pai, nós queremos te louvar. Nós queremos te agradecer, Jesus. Nós queremos dizer, assim como o salmista: ó minha alma, por que está tão aflita? Se Jesus é comigo, se Deus é o Senhor da minha vida, ó minha alma, se acalma, se aquieta, porque aqui dentro mora um Espírito Santo, um Espírito puro, um Espírito completamente conectado com o Pai. Ó minha alma, subjugue-se ao meu Espírito, porque o meu Espírito é santo. O meu Espírito manifesta a glória e a graça de Deus na minha vida. O meu Espírito me permite caminhar nos planos que o Senhor tem para mim, mesmo que eu passe por águas profundas, mesmo que eu passe pelo fogo ardente. Eu sei que naquele lugar o Senhor está comigo. Aleluia, Pai. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo dia de hoje. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é sempre pontual nas palavras que o Senhor nos entrega. Pai, talvez não tenha sido uma palavra motivacional, talvez não tenha sido uma palavra que arrancou sorrisos das mães que estão aqui, mas Pai, nós somos os remanescentes. Nós somos aqueles que foram chamados da última hora, e nós precisamos estar atentos. O Teu Espírito tem nos levado para um lugar de atenção, um lugar de maturidade em Ti. Pai, nós estamos cansados de escutar palavras que não mudam os nossos caminhos. Pai, nós estamos cansados de estar em lugares que trabalham a nossa alma para que o Seu nome não seja glorificado. E nós declaramos hoje: Pai,
mesmo que seja no Getsêmani, nós queremos trilhar os seus propósitos e o teu caminho para nós. Nós queremos aprender a profetizar aquilo que os nossos olhos ainda não veem, mas que o nosso espírito sabe que está pronto. Amém, Jesus. Glórias e louvores a ti, Senhor. Amém.